Jeremias 13. O cativeiro é representado por um cinto de linho. Assim me disse o Senhor: vai e compra um cinto de linho e põe-no sobre os teus lombos, mas não o metas na água. E comprei o cinto conforme a palavra do Senhor e o pus sobre os meus lombos. Então veio a palavra do Senhor a mim segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste e trazes sobre os teus lombos e levanta-te, vai ao Eufrates e esconde-o ali, na fenda de uma rocha. E fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Sucedeu, pois, ao cabo de muitos dias, que me disse o Senhor: levanta-te, vai ao Eufrates e toma dali o cinto que te ordenei que escondesses ali. E fui ao Eufrates, e cavei e tomei o cinto do lugar onde o havia escondido, e eis que o cinto tinha apodrecido e para nada prestava. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo o propósito do seu coração e anda após deuses alheios para servi-los e inclinar-se diante deles, será tal como este cinto, que para nada presta, porque como o cinto está ligado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo e por nome e por louvor e por glória, mas não deram ouvidos. Pelo que diz-lhes esta palavra: assim diz o Senhor, Deus de Israel: todo odre se encherá de vinho, e dir-te-ão: não sabemos nós muito bem que todo odre se encherá de vinho? Mas tu dize-lhes: assim diz o Senhor: eis que eu me encherei de embriaguez, todos os habitantes desta casa, e os reis da estirpe de Davi, que estão assentados sobre o seu trono, e os sacerdotes e os profetas e todos os habitantes de Jerusalém. E falo-os-ei em pedaços, uns contra os outros, e juntamente os pais com os filhos, diz o Senhor. Não perdoarei, nem pouparei, nem terei deles compaixão, para que os não destrua. Escutai e inclinai os ouvidos, e não vos ensorbebeçais, porque o Senhor falou. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão, e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós luz, ele a mude em sombra de morte e a reduza à escuridão. E se isso não ouvirdes, a minha alma chorará em lugares ocultos, por causa da vossa soberba, e amargamente chorarão os meus olhos, e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Dize ao rei e à rainha: humilhai-vos e assentai-vos no chão, porque já caiu todo o ornato de vossas cabeças, a coroa da vossa glória. As cidades do sul estão fechadas, e ninguém há que as abra. Todo o Judá foi levado cativo, sim, inteiramente foi levado cativo. Levantai os olhos e vede os que vêm do norte, onde está o rebanho que se te deu, e as ovelhas da tua glória? Que dirás quando puser os teus amigos sobre ti como cabeça, se foste tu mesmo que contra ti os ensinaste? Porventura não te tomarão as dores, como a mulher que está de perto? Quando, pois, disseres no teu coração: por que me sobrevieram estas coisas? Pela multidão das tuas maldades se descobriram as tuas fraldas, e os teus calcanhares sofrem violentamente. Pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Nesse caso também vós podereis fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal, pelo que o espalharei como um restolho, restolho que passa com o vento do deserto. Essa será a tua sorte, a porção que te será medida por mim, diz o Senhor, pois te esqueceste de mim e confiaste em mentiras. Assim também eu descobrirei as tuas fraldas até ao teu rosto,
e aparecerá a tua ignomínia. Vi as tuas abominações e os teus adultérios e os teus rinchos e a enormidade da tua prostituição sobre os outeiros no campo. Ai de ti, Jerusalém, não te purificarás? Até quando ainda? Jeremias 14. Jeremias em vão intercede pelo povo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Anda chorando Judá, e as suas portas estão enfraquecidas. Andam de luto até o chão, e o clamor de Jerusalém vai subindo. E os seus mais ilustres mandam os seus pequenos buscar água. Vêm às cavas e não acham água. Voltam com seus cântaros vazios e envergonham-se e confundem-se e cobrem a cabeça. Por causa da terra que se fendeu, pois que não há chuva sobre a terra, os lavradores se envergonham e cobrem a cabeça. Porque até as servas no campo parem e abandonam seus filhos, porquanto não há erva. E os jumentos monteses se põem nos lugares altos, sorvem o vento como os dragões, desfalecem os seus olhos porquanto não há erva. Posto que as nossas maldades testifiquem contra nós, ó Senhor, opera tu por amor do teu nome. Porque as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos. Ó esperança de Israel, Redentor seu no tempo da angústia. Por que serias como um estrangeiro na terra e como um viandante que se retira a passar a noite? Por que serias como um homem cansado, como um valoroso que não pode livrar? Mas tu estás no meio de nós, ó Senhor, e nós somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares. Assim diz o Senhor acerca deste povo, pois que tanto amaram o afastar-se e não detiveram os pés. Por isso o Senhor se não agrada deles, mas agora se lembrará da maldade deles e visitará os seus pecados. Disse-me mais o Senhor, não rogues por este povo para bem. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada, e pela fome e pela peste. Então disse eu, Senhor Jeová, eis que os profetas lhe dizem, não vereis espada e não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira neste lugar. E disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação e vaidade e o engano do seu coração são o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizaram em meu nome, sem que eu os tenha mandado. E dizem que nem espada nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. E o povo a quem eles profetizaram será lançado nas ruas de Jerusalém, por causa da fome e da espada, e não haverá quem enterre as suas mulheres, e os seus filhos e as suas filhas, assim derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto, lhes dirás esta palavra, os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia, e não cessem, porque a virgem, filha do meu povo, está ferida de chaga muito dolorosa. Se eu saio ao campo, eis que os mortos à espada, e se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome. E até os profetas e os sacerdotes correram em redor da terra e não sabem nada. De todo rejeitaste tu a Judá? Ou aborrece a tua alma Sião? Por que nos feriste e não há cura para nós? Aguardamos a paz e não aparece o bem, e o tempo da cura, e eis aqui turbação. Senhor, conhecemos a nossa impiedade e a maldade de nossos pais, porque pecamos contra ti. Não nos rejeites por amor do teu nome, não abatas o trono da tua glória. Lembra-te, não anules o teu concerto conosco. Haverá porventura entre as vaidades dos gentios alguma que faça chover? Ou podem os céus dar chuvas?
Não és tu somente, ó Senhor nosso Deus? Portanto, em ti esperaremos, pois tu fazes todas estas coisas. Jeremias 15. Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria minha alma com este povo. Lança-os de diante da minha face e saiam. E será que quando te disserem: para onde iremos? Dir-lhe-ás: assim diz o Senhor, os que são para a morte, e os que são para a espada, e os que são para a fome, e os que são para o cativeiro, porque os visitarei com 4 gêneros de males, diz o Senhor, com espada para matar e com cães para os arrastarem, e com as aves dos céus e os animais da terra para os devorarem e destruírem. Entregá-los-ei ao desterro em todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Porque quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pela tua paz? Tu me deixaste, diz o Senhor, voltaste para trás, por isso estenderei a mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de me arrepender. E pedejá-los-ei com a pá nas portas da terra. Desfilei, destruí o meu povo, não voltaram dos seus caminhos. As suas viúvas mais se multiplicaram do que as areias dos mares. Trouxe ao meio-dia um destruidor sobre a mãe dos jovens. Fiz que caísse de repente sobre ela e enchesse a cidade de terrores. A que dava à luz 7 se enfraqueceu, expirou a sua alma, pôs-se o seu sol, sendo ainda de dia. Ela confundiu-se e envergonhou-se, e os que ficaram dela eu os entregarei à espada, diante dos seus inimigos, diz o Senhor. Ai de mim, minha mãe, por que me deste à luz homem de rixa e homem de contenda para toda a terra? Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram a mim com usura, e todavia cada um deles me amaldiçoa. Disse o Senhor: de certo que te fortalecerei para bem, e no tempo da calamidade e no tempo da angústia farei que o inimigo te dirija súplicas. Pode alguém quebrar o ferro do norte ou o aço? A tua fazenda e os teus tesouros entregarei sem preço ao saque, e isso por todos os teus pecados, mesmo em todos os teus limites. Levarei a ti com os teus inimigos para a terra que não conheces, porque o fogo se acendeu em minha ira, e sobre vós arderá. Tu, ó Senhor, o sabes. Lembra-te de mim e visita-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não me arrebates por tua longanimidade. Sabe que, por amor de ti, tenho sofrido afronta. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim gozo e alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamam, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nunca me assentei no congresso dos zombadores, nem me regozijei por causa da tua mão. Me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói. Não admite cura? Serias tu para mim como um ilusório ribeiro, e como águas inconstantes? Portanto, assim diz o Senhor: se tu voltares, então te trarei, e estarás diante da minha face. E se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. E eu te porei contra este povo como forte muro de bronze, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor. E arrebatar-te-ei da mão dos malignos e livrar-te-ei das mãos dos fortes. Soberano, grandioso, maravilhoso, Deus poderoso, nós te amamos, ó Pai, em oração, Senhor.
Oferecemos ao Senhor nosso coração agora, em clamor, ó Deus, em adoração, em súplica, ó Deus. Diante da sua presença, apresentamos todos os nossos projetos, nossos planos, a nossa vida, todos aqueles aos quais nós amamos, aqueles também que nos perseguem. Colocamos diante de Ti todas as nossas situações, todas as nossas questões, problemas, também alegrias, a nossa vida, ó Pai, de um todo, por completo, colocamos diante do Senhor. Pedimos ao Senhor perdão por nossos pecados, pedimos ao Senhor que nos limpe, continue nos purificando, ó Deus, nos tornando cada dia mais santos, mais próximos do Senhor, mais cheios da sua presença. Te amamos e adoramos, ó Pai, e queremos que o Senhor saiba que não podemos viver sem o Senhor, e o nosso desejo é te servir, te adorar, sermos para sempre, ó Pai, seus servos, seus filhos amados. Pedimos ao Senhor que nos fortaleça para que isso, ó Deus, aconteça, seja real, ó Pai, até o fim de nossas vidas, ou até que o Senhor venha nas nuvens, ó Pai, para nos buscar, nos levar para morar, ó Deus, eternamente com o Senhor. É o que nós te pedimos, ó Pai amado, e te agradecemos. No nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém.